Porque, irmãos, nos dois maravilhosos dons que Deus o Pai concedeu para nós, primeiro foi o seu Filho Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este dom que, de fato, quando nós cremos e o recebemos, este é um dom de Deus irrevogável, porque isso assegura para nós a confiança e a certeza plena da nossa regeneração, da nossa salvação em Cristo Jesus. Ele mesmo disse depois, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, ele disse assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Então, é um dom, o dom de Deus para nós é Cristo, e o dom de Deus para nós é o seu Espírito. Claro que são o dom, a partir do Espírito Santo nós temos todos os dons que Paulo vai dizer depois, em 1 Coríntios, a partir do versículo 4. Foi dado a nós todos os dons, de maneira que não falte para nós nenhum dom, porque o dom do Espírito habita em nós. E o Espírito Santo é aquele que vai revelar Cristo para nós, que vai aplicar toda a obra de Cristo em cada um de nós, toda a ação de Cristo em nós, toda a formação de Cristo em nós pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que capacitava o Senhor Jesus Cristo a realizar todas as coisas, é o mesmo que habita em nós. Então, irmãos, Deus requer da nossa parte uma voluntariedade, uma disposição do coração para viver uma vida adequada com Ele, uma vida rendida a Ele, uma vida de não mais eu, mas Cristo vivendo em nós. E agora, irmãos, guarde bem isso aqui que eu vou lhe dizer. E na pessoa de Cristo, na pessoa do Espírito, do Cristo glorificado que veio até nós, Deus fez para cada um de nós provisão perfeita para uma vida de verdadeira espiritualidade. Ele proveu tudo para nós quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, porque é o próprio Filho. Quando nós cremos em Cristo, o próprio Filho, o próprio Cristo nos batiza com o Espírito Santo, que Pedro vai dizer isso lá em Atos capítulo 11, versículo 27, ele estava se referindo à casa de Cornélio, porque quando eles creram, eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, Atos 11, 27, vai mostrar ali quando que uma pessoa, ela é batizada com o Espírito Santo. Pedro vai dizer o seguinte: se Deus concedeu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus, esse mesmo dom que a nós é quando eles foram batizados com o Espírito Santo, quando foram visitados pelo Espírito Santo. Então eles creram, receberam o Espírito do Senhor, foram batizados quando? Quando creram no Senhor Jesus. Creram de uma forma adequada, porque, irmãos, existem muitas maneiras inadequadas de crer no Senhor Jesus. Muitos creem por causa de sinais, Jesus não se confia a eles. Muitos creem por testemunho de uma outra pessoa, Jesus não se confia nessas pessoas, porque aí há uma evidência, há uma constatação, não há fé. O justo vai viver pela fé. Irmãos, nós temos que compreender isso, entende? Tem muitas pessoas que abraçam a fé, são batizados. Atos capítulo 8, Simão o mágico, a palavra fala que ele abraçou a fé, que ele creu no Senhor, abraçou a fé, foi batizado, mas de fato ele não tinha crido, como diz a Escritura. Vocês se lembram que em mesmo Atos capítulo 8, quando aquele eunuco estava naquele carro voltando de Jerusalém, ele vinha vindo lendo o profeta Isaías. Então o Senhor moveu Filipe para subir no carro com ele, para pregar para ele. Interessante que ele estava lendo o profeta Isaías, Isaías 53. O Espírito moveu Filipe para se chegar àquele carro, sentar-se junto com ele e começou ali proferir. Aliás, ele fez uma linda pergunta, ele disse assim: entendes o que lês? E o que eunuco respondeu? Como poderei compreender se alguém não me explicar? E a partir daquele texto da palavra, daquele trecho, anunciou-lhes
a Jesus, de uma forma adequada. Então, Deus abriu os olhos daquele eunuco e ele pôde crer, porque quando iam naquele carro, tinha ali água. Então, aquele eunuco disse para Filipe: eis aqui a água, o que me impede de eu ser batizado? Se creres de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, porque ali já havia sido pregado para ele toda a obra da cruz. Então ele queria ser batizado, ele foi compungido pelo Espírito para ser cheio de Cristo, porque ele foi adorar em Jerusalém, adorar a Deus, mas ele não tinha uma realidade espiritual de regeneração, como muitos hoje, irmãos, que de fato não têm ainda a convicção da salvação. Falando de crentes muito velhos de igreja que estão na comunidade já durante muito tempo, como muitos que são membros de denominação, mas que nunca experimentaram o novo nascimento em Cristo, nunca nasceram de novo. Agora, qual é a maneira adequada de crer, irmãos? É crer em Cristo e na sua cruz. Vocês se lembram de João 3, verso 14, quando Jesus disse assim: do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, presta atenção, apontando para a cruz, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus apontando para aquilo que ele é e fez lá no Calvário. E vocês sabem, irmãos, que muitos que de fato crê que Jesus morreu na cruz para que seus pecados fossem perdoados, eles não têm uma segurança da salvação. Eles não podem ser cheios de Cristo, porque esta é uma obra substitutiva, que Jesus morreu no nosso lugar. Mas, irmãos, para que nós sejamos ou tenhamos a salvação assegurada, necessariamente se faz que creiamos que nós também morremos com Ele. Porque este é o fato da palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, diz assim: todas as almas são minhas, como a alma do pai é minha, do filho, mas a alma que pecar, essa morrerá. Irmãos, nós já nascemos espiritualmente mortos, condenados à perdição eterna. Queridos, mas Cristo, agora preste atenção, que Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. Nós já nascemos pecadores. Qual é o nosso destino? O destino de um pecador? O inferno. O inferno eterno. Já está no inferno quando não tem Cristo. Então, Cristo veio, Ele foi para a cruz, morrendo no nosso lugar. Mas, irmãos, mas não para por aqui. Para que o pecador ganhe uma experiência real de vida, de regenerado, de filho de Deus, necessariamente ele precisa de crer que ele também morreu junto com Cristo. Senão, não tem como, irmãos, Deus receber o pecador que creu de uma outra forma, que não creu naquilo que Cristo aí fez, que ele também participou daquela morte. Ah, irmãos, tem tantos textos. Deus, vocês sabem que Ele é um Pai fiel à sua palavra. Tudo que Ele disse, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta. Por isso que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Agora, presta atenção. 2 Timóteo 2,11 diz assim: fiel é esta palavra. Olha a condicional aqui. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. De uma outra forma, não tem possibilidade de vivermos com Ele quando nós não cremos que morremos com Ele. Irmãos, tantos irmãos que são filhos de Deus em Cristo Jesus têm afirmado, e eu também concordo com isso porque é bíblico, que Deus, Ele odeia o pecado e ama o pecador. Onde é que você leu isso? Que Deus odeia o pecado, isso é verdade. Isaías 1, ele diz que também Hebreus vai fazer uma referência, eu odeio a iniquidade. Se Deus odeia a iniquidade, Deus também odeia o pecador.
Mas aquele texto lá, Deus não amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. De quem que Deus está amando ali, irmãos? Deus amou a humanidade onde e como? Amou no seu Filho Jesus Cristo. Deus amou o mundo em Cristo Jesus. Fora de Cristo, Deus não ama ninguém, irmãos. Cristo veio a este mundo, Romanos 5,8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, mas não é um fato real aqui? Mas, irmãos, Deus odeia o pecado e também o pecador, mas Ele nos amou na pessoa de Cristo. Todo o amor de Deus está em Cristo. Você lê Romanos 8, a partir do versículo 39, ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Que está onde? Está em Cristo. Depois ele vai dizer o seguinte: nem tribulação, nem angústia, nem dor, nem morte, nem principado de potestade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus, todo o amor de Deus Ele colocou em Cristo. Cristo veio para amar o pecador, mas eles têm a mesma vontade. Irmãos, não faria sentido. Vamos ler aqui alguns textos do Antigo Testamento. Por favor, abra em Provérbios, capítulo 1. Isso aqui muitos irmãos têm tido esta mesma convicção, e eu também vou com eles. Diz assim, presta atenção, capítulo 3 de Provérbios, versículo 33. Vamos olhar de uma forma bem acurada, porque, irmãos, nós estamos tão acostumados a ouvir tantas coisas de homens que são muito honestos e sinceros, mas que nunca experimentaram a revelação do seu novo nascimento em Cristo. Entende? E aqui diz assim o versículo 33, Provérbios 3, 33. A maldição do Senhor habita na casa do perverso. Quem é o perverso? É aquele homem bom, aquele homem mau também, aquele homem bom que tem a sua família, tem seus filhos muito bem educados, que paga as suas contas, que não rouba, não mata, não se prostitui, que vive uma vida de moral ilibada, mas a Bíblia diz que a maldição habita na casa do perverso, ou do ímpio. Ímpio é aquele que não creu, o pio é aquele que de fato creu, está prosseguindo a semelhança de Cristo. Porém, a morada dos justos, Ele abençoa. Como que Deus pode amar o perverso? Na pessoa de Cristo. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, olha o versículo antecedente aqui, o 32. Porque o Senhor abomina o perverso. Você entendeu o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Isso já foi revelado ao seu coração? Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. E aqui no Antigo Testamento tem muitos textos, irmãos, que vai afirmar essa verdade. Agora, deixo então para vocês lá no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 3, vamos ler aqui o versículo 35 e o 36. Para que isso fique bem claro, para que a gente comece a valorizar mais a pessoa de Cristo, porque todo o amor de Deus, o Pai, Ele colocou em Cristo, para que Cristo fizesse uma obra perfeita, salvação em nosso benefício. João 3, verso 35, o Pai ama ao Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Essas todas as coisas envolvem eu e você, mas o Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho, você entendeu, irmão? E todas as coisas confiam às suas mãos. Por isso, olha só aqui, o Pai ama o Filho, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece o amor de Deus? Não, permanece a ira de Deus. Porque se Deus amasse o pecador, Deus teria que salvar o pecador. Todos os pecadores. Se Deus amou a todos, Ele não mandaria ninguém para o inferno.
Por isso que Ele nos amou em Cristo Jesus, porque foi Cristo quem fez uma obra por mim e por você lá no Calvário, não apenas morrendo no meu lugar, mas nos atraindo no seu corpo, nos levando à morte, nos sepultando e nos dando a sua vida pela ressurreição. A partir daí, meu irmão, aí você vai experimentar a doçura, a profundidade do amor de Deus revelado na pessoa de Cristo, e você vai ser cheio de Cristo, você vai ser cheio de Deus o Pai. Aí Ele vai te amar de uma forma tão linda. E tem muitos textos aqui que afirmam essa verdade, mas hoje em dia as pessoas são tão melosas. Ai, Deus te ama e eu também. Para com isso, irmãos. Misericórdia. Nós temos que pregar para o povo. Se o povo de fato almeja ser liberto, é pregar a verdade para eles. Nosso Deus é um Deus de justiça, e aqueles que não nasceu de novo, imagina só, Deus vai julgar aquele que sempre amou. Eles terão de sorver, beber toda a ira de Deus, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, vamos lá, capítulo 2, versículo 9, aqui vai mostrar, irmãos, parece que isso aqui é muito trágico para uma mente lúcida e que não tem a revelação do Senhor. Presta atenção, vou ler a partir do versículo 10, observa aqui que coisa, parece aos olhos de muitos algo assim muito estranho, mas olha o que o Senhor está dizendo. 2 Tessalonicenses 2, 10, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor da verdade para serem salvos, está falando aqui da pessoa de Cristo. Ele é o amado do Pai, toda a verdade do Pai está nele, todo o amor de Deus está em Cristo Jesus. Por isso não tem outra maneira, outro caminho de sermos salvos a não ser por Cristo e a sua cruz. Observa aqui, então quando de fato essas pessoas não acolhem o amor da verdade para serem salvos, é por este motivo, qual motivo? Que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, por esse motivo, olha o 11, por esse motivo que Deus lhes manda ou envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, querem viver um cristianismo segundo o que acha melhor. É um povo que quer viver um cristianismo a seu bel prazer. Não tem temor de Deus, não tem referência de Cristo, não considera aquilo que Cristo é e fez. E tem anulado essa mensagem que não pode ser anulada por todos os cristãos. Seja homem, seja mulher, porque todos que foram salvos pelo Evangelho é um evangelista. Como uma pessoa pode ser cheia de Cristo? Se de fato nunca experimentou a sua co-crucificação juntamente com Cristo. Irmãos, isso é muito sério. O duplo dom de Deus para mim e para você não foi um dom parcial. Quando Ele deu Cristo, deu tudo de Cristo para mim e para você. Quando Ele deu o Espírito Santo, deu tudo do Espírito Santo para mim e para você. Lembra daquele texto lindo de Colossenses 2, versículo 9? Porque foi do agrado do Pai que nele, em Cristo, habitasse, residisse toda a plenitude da divindade. Cristo, o que é toda a plenitude da divindade? Tudo que é de Deus, tudo que é céu, tudo relacionado à divindade está em Cristo. Meu Deus do céu, e esse Cristo morreu numa cruz, e esse Cristo levou eu e você para morrer junto com Ele, e nos deu a sua vida pela ressurreição. Cristo agora é a nossa vida. Irmão, nós temos em nosso interior, se você de fato creu, toda a plenitude da divindade, não lhe falta nada para mim e para você. Nós temos Cristo, a nossa vida agora. O Pai deseja, pelo seu Espírito, que a nossa vida seja uma vida cheia de Cristo, para que possamos expressar Cristo, para que o mundo veja em nós a pessoa de Cristo, se expressando através de nós. Mas o que eles veem? Religião. O que eles veem? Brigas entre os próprios irmãos,
brigas de denominações. Nunca foi da vontade do Pai isso, irmãos. As pessoas estão se perdendo com a palavra na mão, porque são conduzidos de uma forma totalmente inadequada, que este ambiente aqui é um ambiente de reino. Sim, a igreja faz parte do reino, é o reino, mas este ambiente aqui, no qual é o local de reunião, nós não podemos ter como que algo que é tão sagrado. Sagrado é a igreja, santa é a igreja, gloriosa é a igreja. Estão me compreendendo, irmãos? Local de reunião, qualquer lugar pode ser. Estão me compreendendo? Então, queridos, para sermos cheios de Cristo, é necessário sermos cheios do Espírito Santo. Também é necessário sermos habitados pela poderosa palavra de Deus. Colossenses: e assim habite Cristo ricamente em vosso coração pela fé, estando vós arraigados, aliás, Efésios, arraigados, alicerçados em amor. É desta maneira que a igreja, este organismo vivo, vai crescer em maturidade espiritual. Mas se não há essa ligação entre nós, desejando o Senhor, estimulando uns aos outros, irmãos, tem pessoas que vivem uma vida de retrocesso no cristianismo. Mas também os filhos de Deus já criam, então, mas irmãos, estão se envolvidos com as coisas deste mundo, irmãos, onde o Senhor não está envolvido. O Senhor quer sim que nós sejamos uma testemunha ali no nosso trabalho, mas irmãos, quando chega o final de semana, é o local onde é o momento, um dia tão consagrado para o Senhor. É um momento onde nós verdadeiramente, irmãos, temos o privilégio, porque é algo muito incomum reunir o povo de Deus. É algo que agrada a Deus, a reunião dos santos. Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Irmãos, nós não podemos amá-la menos. Por isso que ele disse: amai-vos uns aos outros. Nisto todos saberão, conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Estão me compreendendo, irmãos? E quando nós começamos a afastar do Senhor, vamos afastar da reunião do povo de Deus. E vamos ter amarguras, vamos ter angústias, vamos ter depressão, vamos ter crise de ansiedade, a nossa mente vai ficar totalmente desconfigurada, e a gente vai ser levado para o fundo do poço. Aí a gente vai buscar o Senhor de novo. Então Ele nos coloca ali no começo da fila de novo. A gente vai. Quando está quase chegando aqui, a gente começa o retrocesso de novo. Meu Deus do céu, o que está vendo com o povo de Deus? Que falta de interesse pelo Senhor, irmãos. Agora, quando nós contemplamos nosso amado Senhor, que maravilha que é isso, irmãos. Que coisa preciosa que é isso. Aquele texto que o Senhor Jesus disse que a rainha do sul, rainha de Sabá, ela se levantará no dia do juízo contra esta nação, a nossa geração, contra esta geração, e a condenará. Por quê? Porque ela saiu lá dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Caminhou muitos dias até chegar onde Salomão estava, para ouvir a sabedoria de Salomão. Salomão era uma figura de Cristo, e Jesus disse assim: e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Irmãos, quando de fato nós não temos prazer em ouvir a palavra do Senhor, Deuteronômio vai dizer que o Senhor vai pedir contas daqueles que de fato não fizeram caso da palavra, porque é no reunir do povo de Deus que o Senhor começa a dispensar as suas palavras, as suas revelações, para edificar a igreja. Infelizmente, irmãos, naquele dia Ele vai pedir conta, porque a rainha de Sabá vai se levantar e vai condenar esta geração. Porque, irmãos, quantas pessoas aqui que residem nessa cidade poderiam estar aqui para ouvir a palavra e não estão? Mas por que, irmãos? Serão julgados pelo Senhor, porque Ele vai pedir contas. Não é eu que estou dizendo, é a própria palavra. E nem para cobrar os irmãos, jamais. Isso não faz parte da estirpe nossa, isso aqui é coisa do Senhor. Mas Ele mandou pregar, Ele já advertiu na sua palavra que seria dessa forma. Tem algumas pessoas que entram em contato conosco quase toda semana. Ô irmão Cláudio,
Não tem como abrir um trabalho aqui na nossa cidade, nós moramos muito longe. Rio Grande do Sul, ali na Bahia, algumas cidades, nós queremos tanto ouvir a palavra, tem uma palavra dessa aqui para a gente se reunir, começar um trabalho aqui, não tem missionários para mandar para nós aqui. Falei, infelizmente nós não temos. Será que não tem um trabalho bom aí para mim, para o meu marido, para os meus filhos? A gente quer ir para congregar aí com vocês, tão longe. Outras aqui, Rio Grande do Sul, Cascavel, estão sedentas, não conseguem congregar porque vai lá para passar raiva. Estão sedentos da palavra, estão procurando, mas não estão encontrando. Está vendo, irmãos? Irmãos, é hora de nós despertarmos do sono, irmãos. Queridos, você é cheio do Espírito Santo? Meu querido irmão, minha querida irmã, ser cheio de Cristo é muito melhor do que ser cheio de nós mesmos. Cheios de Cristo, porque o egoísmo é uma maneira bastante assim lamentável de se viver, mas Deus providenciou uma maneira de vivermos para Ele e para os outros através da pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. E a Bíblia ensina, vocês sabem, que Jesus Cristo, presta atenção, Ele morreu por todos. Lembra? Para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Para termos uma vida cheia de Cristo, queridos, esqueça de você. O teu problema já foi resolvido lá na cruz em Cristo. Ele tirou o seu pecado. Como que Ele tirou o meu pecado? Eu aceitando Jesus? Não, senhor, não, senhora. Isso é religião. Isso aí que as pessoas pregam que não tem a revelação adequada de Cristo. Jesus tirou o meu pecado, morrendo no meu lugar, é uma verdade substitutiva. Mas para que você seja liberto do pecado, é uma morte inclusiva onde você participou. Senão não faria sentido. 2 Coríntios 5,14 diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Eu nasci pecador, o salário do pecado é a morte, Ele morreu, mas eu também morri, a conta foi paga. Ele morreu no meu lugar, mas a mesma Bíblia que diz que Ele morreu no meu lugar, afirma que eu também morri com Ele. Então Cristo é a minha vida. Ele só pode viver em um morto, que foi ressuscitado juntamente com Ele. Agora, se eu morri, Cristo é minha vida, irmão. Então, Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, porque Ele criou um caminho para que nós tivéssemos uma vida maravilhosa, porque Ele é maravilhoso. Quem tem Cristo tem uma vida maravilhosa, uma vida cheia de paz e alegria. Então, Ele criou um caminho para que amássemos os outros uma vez. Se vivemos somente para os nossos próprios prazeres e propósitos, não tem condições disto, de amarmos uns aos outros. Irmãos, quantas pessoas, hoje em dia, elas dizem assim: nós temos a mente de Cristo. O que é ter uma mente de Cristo, irmãos? A mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo, é você se preocupar com o interesse do seu irmão, é você cuidar do seu irmão. Quando nós cuidamos dos nossos irmãos, nós temos uma mente de Cristo, temos o caráter de Cristo, temos um mandamento de Cristo sendo obedecido através de nós. Amar uns aos outros. Fico pensando assim, né, que é tão difícil amar os irmãos, porque como que eu posso amar o meu irmão, minha irmã, se muitas vezes ele não tem compromisso nem em estar ouvindo a palavra? Como que a gente vai amar o irmão se a gente não convive com esse irmão? Não é assim? Como que eu vou amar meu irmão se de fato eu não amo nem o meu Senhor? O amor de Deus, ele foi derramado em nosso coração pelo Espírito. Se você creu, você é filho de Deus, você tem o amor de Deus no seu interior. Mas nós sufocamos este amor de Deus por causa dos nossos interesses. Não é assim? Irmãos, quando nós vivemos uma vida
que verdadeiramente se preocupa com o interesse do próximo, podemos dizer que temos uma mente de Cristo. Cristo, ele esqueceu dele. Ele não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. O Pai não forçou, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Vamos ler um texto aqui, irmãos, em Filipenses, capítulo 2, versículo 20 em diante. Filipenses 2, versículo 20. Então, Paulo estava desejoso aqui de enviar Timóteo para a comunidade ali dos filipenses. Então ele diz aqui uma coisa maravilhosa, olha só, ele está fazendo, ou dando, vamos dizer assim, fazendo uma alusão, uma referência de quem era Timóteo para eles. Ele fala no versículo 19, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. Versículo 19, o mais breve possível. Aí ele diz assim, falando de Timóteo, verso 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Agora, de Timóteo, conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Está vendo, irmãos? Já pensou? Se você tem aqui um irmão que cuide dos seus interesses, que se preocupe com os seus interesses, que pergunta como você está. Olha, eu quero lhe ajudar. Estou interessado em você, irmão, em você, irmã. Como que eu posso te ajudar nisto e naquilo outro? Isso é uma mente de Cristo. Isso é maravilhoso demais. Então, meus queridos irmãos, o dom de Deus, que é Cristo, seu Espírito que Ele deu para nós, é irrevogável. Agora, Ele deu, está dado. A palavra irrevogável significa que Ele não pode voltar atrás. Lembra de Números 23, verso 19? Deus não é homem para que minta. Então, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Agora, quanto dom que você tem? Lembra que eu falei para você que Deus não retém nada daquilo que Ele nos deu. O Filho, tudo que está no Filho, Ele também concedeu para nós. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós temos o tudo de Deus. Cristo é tudo. Temos que entender isso, irmão, para a gente não temer mais nada neste mundo. Apenas ter um anseio por aguardar a volta dEle. E quando Ele nos deu o Espírito Santo, quando você creu no Senhor Jesus Cristo, o que você recebeu do Espírito? Tudo. Tudo. E mais coisas Ele vai acrescentar ainda. É estranho, né? Ele já nos deu tudo e mais coisas Ele tem para acrescentar. Sabe por quê? Todas as conversas que o Pai tem com o Filho, Jesus disse sobre o Espírito que nós iríamos receber. Ele, o Espírito, vai ouvir tudo da parte do Pai, da minha parte, e vos há de anunciar. São aquelas revelações que nós vamos ter na palavra. Agora, veja só aqui, vou ler alguns versículos, para você descobrir que você tem tudo, aquilo que o Espírito veio trazer para você. Abre em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 4. Meus irmãos, por favor, preste atenção. Vamos nos apropriar dessas realidades espirituais que foram concedidas para mim e para você. Diz assim o verso 4, 1 Coríntios 1, 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça,
que vos foi dada em Cristo Jesus. Agora veja aqui, verso 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento. Irmãos, em tudo nós em Cristo fomos enriquecidos. Versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados, a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, irmãos, nós temos aqui um arsenal espiritual que é tudo. Aqueles irmãos do passado e muitos irmãos do tempo presente hoje têm sabido disto e têm buscado essas realidades espirituais, de modo que nenhum dom vos falte. Então, tudo isso já está em nós. Quando Timóteo estava meio capenga, até com vergonha do Evangelho, Paulo diz para ele o seguinte: olha, que o teu dom seja reavivado pela imposição das minhas mãos. Que Deus, pelo seu Espírito, reavives o dom de Deus que há em ti. O dom de Deus aqui é o Espírito. Por que reavives? Porque muitas vezes no nosso dia a dia, a gente começa a se preocupar com muitas coisas e isso sufoca a palavra e apaga o Espírito. Então reavives o dom de Deus que há em ti, para que a coisa fique bem fresquinha na sua mente, para que o Espírito vai lhe conduzir, te levar às realidades espirituais de Cristo, para que eu e você tenham uma vida cheia de Cristo. Irmãos, o foco do cristão é Cristo, o centro do cristão é Cristo, o centro da igreja é Cristo. Não pode ser nada fora de Cristo. Então Cristo, irmãos, Paulo fala que Ele tem que ter a primazia em nós em todas as coisas. Irmãos, mas na vida de muitos, Cristo não é a primazia. Outras coisas ocupam o lugar dele de primazia, que deveria ser o lugar dele. E isso significa que o Espírito Santo está apagando. Precisa ser reavivado. Se Cristo não tem a primazia na nossa vida, outras coisas vai ter. E essas outras coisas começam a criar fortaleza na nossa mente. Estão me compreendendo, irmãos? A cruz tem que operar em nossas vidas, nos nossos afetos naturais. A cruz tem que operar na nossa vida, na nossa glória pessoal. A cruz tem que operar na nossa vida na separação do mundo. E a cruz tem que operar na nossa vida em tudo aquilo que se interpõe entre eu e meu Senhor. Tem que ser levado à morte. Os afetos naturais, ele disse assim: quem ama pai, mãe, filho, irmão, irmã, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo para a gente não amar a nossa família. Temos que amar os nossos. Mas, irmãos, quando nós colocamos os nossos acima de Cristo, nós não renunciamos a tudo. E Jesus, em Lucas 14, ele vai dizer o seguinte: quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, é a palavra de Deus. O que ele quer? Ele quer exclusividade. O que ele disse lá em 1 Pedro 2, versículo 9? Vós sois nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, nós somos exclusivos dele? Não, irmãos. Nós não temos muito interesse na palavra dele. Nós às vezes temos o conhecimento, mas não temos a realidade. Cuidado com isso, irmãos. Avalie o seu coração, se de fato aquilo que você lê e sabe, se é a realidade na sua vida. Se não for, vá para o teu quarto, o pai está lá no quarto te esperando. Conversa com ele, fala: pai, tem misericórdia, revela essas verdades no meu coração, eu me coloco à sua disposição. Queridos, você não se pertence mais, você não é mais de você, você é dele. Você quer ter uma vida cheia de Cristo? Abra aqui, 1 Coríntios 6, verso 19.
1 Coríntios 6, verso 19. Vamos ler aqui esse versículo, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, aleluia, está em nós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Observa cuidadosamente essa última palavrinha aqui, que eu e você, nós não nos pertencemos mais a nós. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, nós não somos mais de nós mesmos. Aí no capítulo 7, versículo 23, ele diz algo também muito interessante para nós aqui. Ele diz assim, 1 Coríntios 7, verso 23, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Hoje em dia, irmãos, as pessoas obedecem mais ao pastor do que o espírito da palavra. O pastor manda fazer, todo mundo vai fazer, sem ter sido movido pelo Espírito do Senhor. Por isso tem muito crente cansado, frustrado, com religião, desigrejados, porque às vezes está na direção do homem e não na direção do Senhor. Pregações motivacionais, que levam as pessoas a ter uns arrepios, só ali. Que história é essa? Que cristianismo que é esse? Então, primeira coisa, irmãos, é com relação à salvação. Tem 80 versículos na Bíblia que traz para nós a segurança plena da salvação. Se você creu em Cristo Jesus, porque muitos pensam assim, eu sou muito questionado, o crente perde a salvação? Perde, o crente perde, o evangélico perde, mas aquele que creu, que morreu, ressuscitou com Cristo, nunca perde. A gente vê assim, né? Aquele irmão lá desviou, nunca foi. Aquele irmão caiu da graça, como é que ele caiu de um lugar onde ele nunca esteve? Aqueles que creram, que morreram, ressuscitaram com Cristo, aqueles que creram que o velho homem foi crucificado, o pecado morreu. Cristo é a sua vida pela ressurreição, não tem como mais voltar atrás. Um dos versículos que Jesus disse que não se perde a salvação, João 6,37, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, ou de modo nenhum, o lançarei fora. Eclesiastes 3, versículo 14, Jesus disse assim, Jesus, através de Salomão ali, Espírito, eu sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente. A obra na cruz foi uma obra perfeita e plena e durará eternamente. Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, nunca, jamais perecerão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, disse o nosso Senhor, João 10, 29, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Então, Deus nos deu para Cristo, e Ele tem nós como maior do que tudo, porque Ele falou lá em Efésios 1, 23, que nós somos a plenitude dEle, e para ser o cabeça, Deus deu Cristo para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche. Ele enche a igreja dele mesmo. Então, Ele está dizendo, sem vocês eu não sou completo, eu preciso de vocês. Então nós somos a plenitude de Cristo, e nós temos Cristo como a plenitude de Deus, porque todas as coisas habitam em Cristo Jesus, e Cristo está em nós. Nós temos a plenitude de Deus morando dentro de nós. E o Antigo Testamento também fala da certeza da salvação. Vamos ler aqui um Salmo 37, Salmos 37, vamos ler 2 versículos aqui que já vai
dá uma certeza plena para aqueles que ainda têm dúvidas com relação à salvação. O Salmo 37, versículo 28, diz que nós seremos preservados para sempre. Diz assim, Salmos 37, versículo 28. Olha que coisa linda temos aqui, irmãos. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Aleluia! Ele não vai desamparar seus santos. Serão preservados. Olha a palavra que aparece aí. Serão preservados para sempre. Para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Está vendo aqui? Agora, irmãos, olha o versículo 33 aqui desse mesmo capítulo. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Sabe por que ele não vai nos condenar? Porque quando cremos que morremos, ressuscitamos com Cristo, Romanos 8:1 diz assim: agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:2 vai dizer o seguinte: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, você vê que só aponta para Cristo, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da lei da morte. Então nós somos livres em Cristo Jesus. Cristo fez uma obra plena e perfeita que não precisa de retoques humanos. Eu sei que tem muitos aí, líderes, que ficam ameaçando o povo, para que o povo fique encabrestado na sua religião. Mas Deus nunca fez ameaças para ninguém. E não é o pecado que vai mandar a pessoa para o inferno, é a sua incredulidade. Porque Cristo já tirou o pecado lá na cruz. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu numa cruz, morreu. Me fez morrer também. Então tirou o meu e o seu pecado. Agora tem que crer. Se eu não crer, quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está condenado, diz a palavra de Deus. Então, queridos, não há mais condenação. Se não há mais condenação, há plena certeza da salvação. Por isso que temos que ouvir a palavra e crer na palavra. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. João, capítulo 5, versículo 24. Texto maravilhoso, irmãos. Que coisa boa nós temos aqui. Isso é maravilhoso demais. Isso alegra o nosso coração, enche o nosso coração de alegria, porque o Pai quer que nós sejamos tomados de Cristo de uma maneira gloriosa e graciosa. João capítulo 5, versículo 24 diz, está escrito assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê. Está vendo aqui, irmão? É ouvir a palavra, ouvir e ouvir, agora tem um conhecimento. Às vezes você não crê. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí ele vai dizer no versículo 25 uma coisa aqui fantástica. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Cristo, Ele é a palavra encarnada de Deus para mim, para você. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Nós estávamos neste mundo espiritualmente mortos, separados de Deus, mas Cristo veio como a palavra viva, a palavra encarnada. Então, irmãos, Deus não reteve nada de mim e de você. Ele deu tudo para nós. Ele não deu o melhor para nós, Ele deu tudo para nós. O amor não deu o seu melhor para nós, o amor deu tudo para nós, que é o seu Filho Jesus. Deus não reteve nada,
porque Ele queria ter a sua igreja, a sua noiva, uma família de muitos filhos que se parecia com o seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo, irmãos, Ele deu-no na plenitude da sua vida perfeita, e Ele realizou uma obra perfeita, sem retoques humanos. Nós não precisamos desempenhar um esforço humano para obtermos do Senhor a salvação. E quando Deus deu o Espírito Santo, Ele também deu para habitar em nós, para encher a nós e para fortalecer a nós. Falávamos domingo passado que o Espírito Santo, Ele é o Espírito de habitação, habitando em nós. Hoje Ele habita convosco, mas Ele habitará em vós. Espírito de habitação. E Ele deu para nós, João capítulo 15, o Espírito de testemunho. Quando o Espírito vier para vocês, Ele vai dar a vocês a capacidade de vocês testemunhar de mim. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e sereis minhas testemunhas. E esse mesmo Espírito, João 16, seria o Espírito de liderança. Quando Ele vier, vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, legal isso, irmão, que lindo é isso, o Espírito de habitação, o Espírito de testemunho e o Espírito de liderança. Agora, o que tem que fazer para que isso seja tudo real em mim? Renda-se ao Senhor, fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz, abra meus ouvidos para que eu ouça a Tua voz. Fala, porque o Teu Filho ouve, e me dá, Pai, essa realidade, porque Ele é o Espírito da realidade, para que eu seja uma testemunha de Cristo, para que eu seja liderado pelo Espírito, para que Ele me lidere, me guie sempre para toda a verdade. Aí sim, irmãos, você vai experimentar um cristianismo verdadeiro, um cristianismo que vai expressar Cristo na força, na dependência do Espírito de Deus. Você não vai viver mais para si, vai viver inteiramente para Ele. Irmãos, Deus não é um mesquinho e nem um rancoroso doador. No Cristo glorificado, através da plenitude do Espírito Santo, Ele deu tudo o que tinha para mim e para você, não o melhor para nós, Ele deu tudo para nós. Deus não mensurou e não deu também o Espírito e Cristo como conta-gotas. Ele deu, Ele derramou. A graça de Deus foi derramada em nossos corações. Queridos, a riqueza da graça. Você sabe o que é graça? Tem a graça comum, que por ela nós somos salvos. Gálatas 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha aí o dom, dádiva de Deus, deu para nós. Mas, irmãos, quando nós estamos em Cristo Jesus, sabe o que Ele faz conosco? Essa graça, Deus, tudo que Ele é, em realidade, Ele é rico. Abra em Efésios aí, por favor, capítulo 1, Efésios 1, vamos ler aqui o versículo 6 e 7, por favor, irmãos, presta atenção, o versículo 7 e 8, aliás, diz assim, olha só o versículo 7, no qual, em Cristo, o amado do Pai, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Preste atenção agora, irmão, por favor, preste atenção. Segundo a riqueza da sua graça, riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Então, o que Deus fez com a riqueza da sua graça? Ele derramou sobre quem? Sobre nós. Riqueza da graça. É uma graça superabundante. É uma graça maravilhosa. Então, queridos, Ele deu tudo que tinha
de dar para nos tornarmos seres espirituais. Irmãos, e outra coisa, não fique preocupado nessa vida. Olha, tem cristão ainda que tem preocupado, e se faltar alguma coisa? Não vai faltar, porque Deus, antes da fundação do mundo, sabe o que Ele proveu para mim e para a sua vida? Vou citar um versículo aqui agora, que Deus vai dizer que não vai faltar nada, que Ele já proveu tudo. Abra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e o 4. 1 Pedro, 2 Pedro 1, verso 3 e 4. A palavra, ela diz assim, vamos ler com bastante atenção esse texto que eu diria que é tão glorioso, tão edificante. É um texto que de fato faz o nosso coração se encher de alegria. Veja aqui o versículo 3, 2 Pedro 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, ele está dizendo assim, desde o dia que você nasceu de novo, da sua jornadeada aqui na face da terra até a glória, eu provi para você todas as coisas. Agora você tem que tomar posse dessas coisas. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, está vendo aqui essa graça abundante? Doadas, faltou alguma coisa? Não, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Agora, tem um preço aqui para você descobrir quais são elas. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Ô, meu irmão, você foi chamado para a sua própria glória e virtude. Olha para onde você foi chamado, para a própria glória do Pai. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. A palavra preciosa aqui, irmão, é que toda promessa que chegou até nós, Cristo pagou o preço. Por isso que elas são preciosas. Por causa de Cristo, o preço que Ele pagou lá na cruz, as suas promessas para nós foram delegadas a nós, foram confiadas a nós, por isso que elas são preciosas. Porque Cristo pagou o preço delas por cada um de nós, pela sua noiva. Ele pagou o preço, irmãos. Que lindo! As suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Pelo amor de Deus, irmãos, se aproprie dessas verdades, enquanto é tempo, para você desfrutar delas. Quando você começa a desfrutar, você começa a ver uma vida de redenção para o Senhor. E aí Ele poderá te usar, porque você está entregue nas mãos dEle. Mas enquanto nós ficamos aqui, com essa palavra, cada versículo lindo que eu li na Bíblia, maravilhoso, quero compartilhar com você. Irmãos, é a realidade na nossa vida? Temos praticado isso? Temos vivenciado isso? Vivido isso? Isso é real em nós? Isso é uma expressão da nossa vida? Tantas pessoas que a gente vê no dia a dia, vivendo uma vida totalmente de miseráveis, de pessoas desventuradas. Eu estou evangelizando, colocando florzinhas e versículos bíblicos. Fé, que coisa mais absurda, ridícula, coisa mais idiota e besta. Deus não quer que seja dessa forma. Se fosse dessa forma, Ele colocaria um microfone, uma caixa de som lá nas nuvens e falaria. Seria bem mais fácil, mas Ele confiou a nós. Então nós, por sermos preguiçosos, usamos os meios de comunicação para esconder a nossa negligência. Evangelização é tete a tete, discipulado é tete a tete, você sentar com uma pessoa. Irmão, vamos abrir a palavra aqui, eu quero te mostrar algo muito interessante. É diferente, irmãos. Quantas e quantas pessoas chegaram para falar comigo aqui? Eu tenho certeza da salvação, eu sou líder de louvor, líder de não sei o quê, eu prego, eu sou presbítero, eu sou pastor. Vamos ver na palavra. Eu não tenho nada disso. Tem misericórdia de mim. O que eu faço? Eu não sei como é que você crê. Está escrito, creia. Mas se eu pregar isso, o pessoal da minha igreja vai sair, todo mundo.
essas pastor lá de Mossoró, tinha uma comunidade muito grande lá, ele conheceu o Evangelho da Graça, começou a pregar, cadê o povo? Ele sabe o que ele falou? Que fique só eu e minha esposa, eu não vou deixar de pregar este Evangelho que liberta, que salva, pregar o Cristo crucificado. Está certo, irmão, e nunca faltou nada para ele, e nunca vai faltar, porque Deus faz as suas provisões. Agora esse evangelho aí de enveludado, que Deus tem algo muito importante na sua vida, que Deus quer te abençoar, que história é isso? Isso é história para boi dormir, isso não leva ninguém a nada, isso torna as pessoas religiosas, mesquinhas, miseráveis. Ah, meus irmãos, Deus fez provisão, mas você e eu devemos tomar a decisão de se seremos ou não cheios de Cristo, cheios do seu Espírito. Você tem buscado todos os dias ser cheio do Espírito do Senhor? O que é uma vida cheia do Espírito? É uma vida cheia de Cristo. Senhor, ontem, eu conheci muito do Senhor, mas eu estou com muita sede, e coloca mais sede, enche-me do Teu Espírito, para que o Espírito fale-me de Cristo. Procure desenvolver esse relacionamento com Ele. Ah, irmãos, quando você começar a experimentar isso, ai, que delícia que é. Eu queria virar uma fumacinha e entrar no teu ouvido, descer no coração e mostrar a realidade, mas eu não posso. Eu só tenho a pregação da palavra. Isso aí depende da disposição do coração de cada um. Percebe, irmão? Então, tem pessoas que precisam de algo assim que, acho que é avivamento. Apaga as luzes, acende os globos. Isso mexe com a alma das pessoas, irmãos. Ah, Deus... Aí você começa a ser escravizado por um sistema de religião, a fazer coisas que às vezes nem o Senhor pediu para você fazer. Você está fazendo para agradar o homem, para se aparecer, porque você quer mostrar ser um ser espiritual, sendo que você muitas vezes nem nasceu de novo ainda. Tem que nascer de novo, para poder desfrutar deste pão genuíno. Deus o Pai coloca um banquete diante de mim e de você, mas Ele não pode forçá-lo a comer. Deixa eu ler 2 textos, nós vamos encerrar. Abram comigo, por favor, João 6,35. João, capítulo 6, verso 35. Estamos encerrando já, irmãos. Diz assim, Evangelho de João 6, verso 35. Oh, banquete maravilhoso. Diz assim o 35, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Oh, irmãos, agora abra lá em Cântico, Cantares de Salomão, Cântico ou Cantares de Salomão, capítulo 5, verso 1. E aqui nós vamos encerrar. Diz assim o verso 1. Cântico de Salomão, capítulo 5, verso 1. Já entrei no meu jardim. Aqui é a voz do noivo. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com leite. Agora, isso aqui é para mim e para você. Comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. O que nós vamos comer, irmãos? Cristo. Qual que é a bebida que nós vamos beber? Cristo. O que nós vamos comer? Eu sou o pão da vida. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Nós somos chamados para este banquete maravilhoso da pessoa de Cristo. Uma vida cheia de Cristo é uma vida cheia do Espírito. Uma vida cheia da palavra é uma vida que está a caminho da maturidade espiritual. Uma vida que não negocia a verdade. Uma vida que diz não para qualquer aspecto melindroso de religião. Para mim, o que me interessa, o que me importa é Cristo e este crucificado. Como Paulo disse em 1 Coríntios 2,2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este
crucificado. Amém. Vamos orar. Meu Pai, nosso Pai Celestial, Tu és um Pai tão maravilhoso. Hoje nós temos a plena convicção do Teu amor por cada um de nós. O Senhor nos amou na pessoa de Cristo, Pai. O Senhor derramou todo o Seu amor em Cristo. E obrigado, porque mediante a graça maravilhosa revelada em Cristo, nós podemos crer que também participamos da morte do Senhor Jesus, da Sua ressurreição, e temos a Tua vida em nós, Pai, a vida do Filho, a vida do Espírito. Temos a palavra viva habitando em nós. Ó Pai, o que nós mais precisamos a não ser isso? Então, Pai, queremos ter um conhecimento completo do Filho. Se revela a nós, Pai. Faz a Tua palavra frutificar em nossos corações, por misericórdia. Desperta aqueles que são Teus. Desperta, Pai, aviva-os pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.